Estamos em 2026, ano da maior competição intercontinental de seleções, a Copa do Mundo. E para promover o lançamento de seus mais novos uniformes para o torneio, a seleção japonesa, em conjunto com a marca Adidas, decidiu elaborar um videoclipe musical, convocando, além de sua equipe, a maior cantora em ascensão no Japão, a Ado. E o resultado dessa colaboração? O lançamento da música Kira. Postado no YouTube em 26 de abril de 2026, o videoclipe Kira também conta com a participação do artista Tatsuya Kitani no seu arranjo e na composição de sua letra. O mesmo que também é autor da famosa música Ao no Sumika, da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. O clipe retrata uma partida de futebol da seleção japonesa válida pela Copa do Mundo da FIFA, tendo como destaque os jogadores Takefusa Kubo, Takumi Minamino, Zion Suzuki e a personagem torcedora Kira, todos utilizando o novo uniforme da seleção. Enquanto assistimos esse jogo rolar, é possível perceber várias simbologias e mensagens durante o videoclipe e na própria camiseta da seleção, associados à própria história futebolística, quanto também à cultura do país oriental. Mas para entendermos melhor do que se tratam cada um desses símbolos, é necessário termos um contexto geral da recepção do esporte lá no Japão. Iniciando por um contexto maior, o Japão nunca foi muito próximo ao futebol. Diferente de outros países em que o esporte já era praticado desde o século XX, no Japão o destaque e o grande interesse só começou a surgir lá em meados da década de 80, época em que o Brasil já era tricampeão mundial, para vocês terem uma ideia. Obviamente que eles tiveram algumas glórias e eventos marcantes antes de 1980, como o Milagre de Berlim e a medalha de bronze das Olimpíadas de 1968, mas nada que empolgasse intensamente o público de lá. Mas aí chegamos nessa tal década de 80, com a estreia do anime Capitão Tsubasa, que foi muito impactante e um ponto de ignição para o povo japonês começar a se interessar mais pelo futebol, ou pelo menos abrir um olho para ele. O crescimento de público era iminente, e o futebol era um mercado muito atrativo para grandes patrocinadores. Um exemplo deles é a Toyota, que patrocinava os até então mundiais de clubes na época, atualmente conhecidos como intercontinentais, sediando todas as finais do torneio lá em Tóquio, gerando visibilidade e uma leve demonstração para o país do gostinho do que era sentir o futebol. Até aquele momento, o Japão tinha apenas uma liga semi-profissional do esporte, onde os trabalhadores de fábricas e empresas jogavam a liga, quase como um futebol de firma, como a gente diz aqui no Brasil. Mas aí, em 1990, a JFA, Associação de Futebol do Japão, decidiu profissionalizar o esporte, desenvolvendo a J-League, a primeira liga profissional do país. Para você que não conhece muito de futebol, pode estar se perguntando: tá, mas qual a importância de fazer isso com uma liga? Bom, quando dizemos que uma liga é profissional, significa que os jogadores que estão jogando nela estão ganhando um salário e vivem apenas para jogar aquele esporte, se tornando literalmente uma profissão e não mais um passatempo, tornando tudo mais competitivo, atrativo e sustentável para todos, principalmente para os clubes. E para trazer público para a J-League, a federação e os times começaram a investir em mais nomes já consolidados no futebol mundial. Um grande exemplo disso é a vinda do jogador Zico, ídolo da seleção brasileira e do Flamengo lá nos anos 80, que jogou por 2 anos no Kashima Antlers e posteriormente se tornou técnico da seleção nacional, e ganhando até uma Copa da Ásia em 2004. Outras personalidades como Emerson Leão, Gary Lineker e o técnico Arsene Wenger também são nomes de relevância que foram parar lá no futebol japonês. Com a profissionalização e esse espírito de renovação no cenário nacional, a seleção do Japão começou a sonhar mais alto e queria muito ir para a Copa de 1994, pois até então eles nunca tinham ido a uma Copa do Mundo antes. Em 1993, eles só precisavam ganhar a partida contra o Iraque para se classificar. Até no fim do jogo, o Japão ganhava de 2-1. Porém, aos 90 minutos, o Iraque empata a partida, tirando o Japão da Copa. Esse dia ficou conhecido como a Agonia de Doha e é considerada a maior vergonha da seleção japonesa.
E mesmo apesar das dificuldades no início do projeto, a J-League se manteve forte e empenhada a trazer frutos ao Japão. Assim, se iniciou um plano de evolução que vem crescendo constantemente para tornar o Japão campeão do mundo, fortalecendo suas categorias de base e lapidando jogadores e jogadoras, pois o projeto também se estende ao futebol feminino. Hoje em dia, acompanhamos as evoluções desse plano, com resultados significantes no âmbito nacional e internacional, contando com 6 títulos japoneses na Champions League Asiática, 3 títulos da Copa da Ásia, constante participação nas Copas do Mundo masculina e um inédito título na Copa do Mundo feminina em 2011, sediada na Alemanha, sendo o maior título de expressão da JFA. Tido todo esse contexto histórico e contemporâneo do esporte no país, podemos partir para o nosso videoclipe. Kira, da cantora Ado, é uma música promocional para o lançamento dos uniformes principal e reserva da seleção japonesa de futebol. Ela nos apresenta uma partida entre a seleção e alguma espécie de time de criaturas superpoderosas, simbolizadas como outros países que estarão disputando a Copa do Mundo, como a Argentina, Bélgica, México e a Alemanha, todos também patrocinados pela Adidas. O andamento do jogo resulta num empate épico entre os dois times, e no meio dessa confusão toda que está acontecendo em campo, o videoclipe também dá muito destaque ao público presente nesse estádio, destacando a nossa protagonista da música, Kira. Kira foi ilustrada pelo artista Yorugata, e o significado de seu nome, o mesmo do título da canção, se traduz em algo em torno de roupa fina e elegante, encaixando na proposta de ser uma música sobre os uniformes de futebol. Ela ainda carrega consigo uma vibe bem streetwear e mais caseira comparada a outros personagens dos videoclipes da Ado, muito por causa de suas vestimentas mais esportivas, mas também pelos seus acessórios em seu design, como os anéis, os brincos e a bandana vermelha em sua cabeça, ajudando nessa compreensão. O videoclipe em que ela se apresenta também carrega uma dinâmica diferenciada. Ele parte para um visual muito mais inspirado na mídia dos animes, quase parecendo como se o clipe inteiro fosse uma parte retirada de algum episódio de uma obra sobre futebol. Podendo notar que não há a presença de nenhuma tipografia em tela, algo muito presente em clipes musicais. Esse fato influencia diretamente no traço de desenho que a direção de arte decidiu aderir à imagem, pois ela se assemelha muito ao estilo de um dos principais animes de esportes da atualidade, o Blue Lock. Animes e esportes sempre estiveram inseridos na cultura japonesa, e eles alcançam até hoje uma grande parcela da população no geral, gerando muito engajamento, proximidade e interação entre o público e o produto. A junção desses dois temas não seria algo incomum de acontecer, muito por causa da grande popularidade de ambos no Japão. Mas agora, juntar anime e futebol era algo muito mais inédito de acontecer, tendo em vista a pouquíssima visibilidade do esporte no país antigamente. Mas a história decidiu partir para um outro caminho. O primeiro anime de futebol que estreou no Japão se chama Akakichi no Eleven, lançado em 1970, mas ele não é tão importante para nós nesse vídeo. O que devemos destacar mesmo é o lançamento do famoso anime que ligou uma chama de interesse do público japonês ao futebol, e eu tô falando de Capitão Tsubasa, ou adaptado aqui para o Brasil como Super Campeões, lançado em 1983. Caso você não conheça, Capitão Tsubasa é um anime que conta a história de Oliver Tsubasa, um garoto prodígio de 11 anos que tem a bola de futebol como sua melhor amiga. Seu sonho é ganhar uma Copa do Mundo pela seleção japonesa. E desde aí acompanhamos a sua carreira futebolística ao longo de anos, vivendo partidas épicas e jogadas memoráveis, passando por vários times mundo afora, incluindo até o São Paulo aqui no Brasil. Tá, mas por que Capitão Tsubasa é tão relevante? Como visto na parte do contexto histórico, além de sua qualidade, o anime também teve grande influência na popularidade do futebol no Japão, gerando uma grande comoção nacional para a entrada de novos talentos e para a profissionalização do esporte no país, ocasionando na criação da J-League, a sua liga profissional. Mas o sucesso de Capitão Tsubasa não fica apenas dentro do território japonês. Ele também se prosperou muito no cenário do futebol mundial, chegando a ser notado e até influenciando grandes estrelas do esporte, e que se você acompanha, vai saber quem são.
mundo dos animes, pelo grande sucesso que a obra proporcionou, foi surgindo mais e mais trabalhos que abordavam sobre o tema do futebol, cada um do seu jeitinho, como por exemplo, Awashi, Inazuma Eleven e o mais novo queridinho do público, Blue Lock. O sucesso recente desse anime ocasiona uma visibilidade gigantesca do esporte no Japão e no mundo como um todo. E a Adidas, boba nem nada, se aproveitou todo desse hype da obra e da Copa do Mundo para inspirar no seu estilo artístico em Kira, com o intuito de atrair mais pessoas no lançamento e na compra de seus uniformes durante o torneio. Uma outra coincidência bem interessante dessa relação entre a Ado e o Blue Lock é a presença do personagem Michael Kaiser, do Sub-20 da Alemanha. Ele carrega uma tatuagem da rosa azul em seu pescoço, como símbolo de sua personalidade. Algo que muitos fãs conectaram também com a própria história da Ado e toda sua relação com o símbolo da mesma rosa. Além disso, foi anunciado recentemente uma parceria entre a cantora e o filme live action do anime, com o lançamento da música Monstro, que será a canção tema da obra. Agora entendendo a referência do visual anime, podemos observar várias outras simbologias presentes tanto no clipe, quanto até mesmo nos uniformes lançados pela Adidas, que agregam muito no nosso entendimento do produto. Vamos começar com o símbolo mais importante dentro desse cenário, e no caso é esse corvo aqui. O nome dele é Yatagarasu. É descrito na mitologia shintoísta que ele era o mensageiro da deusa Amaterasu. Se você não conhece, Amaterasu é a deusa do sol, e um dos símbolos de criação do Japão. Ela representa força e determinação para o povo japonês, e sendo Yatagarasu, o corvo de 3 pernas presente também no escudo da seleção japonesa, o seu mensageiro, simbolizando um guia, um sinal de direcionamento, um navegador que enfrenta adiante desafios e obstáculos para obter seu resultado, bem como a seleção do Japão nas Copas do Mundo. A letra da canção também entrega essa ideia de direção, de comunidade. Partes como demonstra as dificuldades e as dúvidas que os jogadores e a torcida sentem de si mesmos. O refrão que referencia a união de cada indivíduo da torcida, simbolizados como estrelas no horizonte. E a última parte da música se conclui com uma mensagem de coletividade e de coragem diante dos perigos eminentes que a seleção e até nós mesmos teremos que enfrentar no futuro, dizendo que se nos juntarmos, poderemos ir a qualquer lugar. Mas agora, partindo para a camisa da seleção japonesa, podemos notar algumas inspirações bem interessantes no seu design. A camisa principal carrega principalmente a cor azul, com listras horizontais meio curvadas e com o símbolo da Federação Japonesa no meio da camisa. Enquanto a reserva é composta pela cor off-white, com listras verticais coloridas e agora com o brasão estando no peito esquerdo. Só por isso já podemos levantar algumas inspirações. A camisa ser azul, mesmo essa cor não estando presente na bandeira do país, é uma superstição antiga da seleção e de seu público decorrente de sua história. Resumindo muito bem, pois você já deve ter visto algo relacionado pela internet, em meados de 1920, antes da própria Federação Japonesa ser criada, a seleção do país era composta praticamente apenas de alunos de um time universitário de Tóquio, que carregavam a cor azul como a cor principal em seus uniformes. Diante disso, a seleção também passou a usar o azul como padrão. Em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, eles conquistaram a sua primeira vitória olímpica na história, de virada em cima da Suécia. Um grande feito para a seleção na época, sendo até essa partida chamada posteriormente como o Milagre de Berlim, consolidando a cor azul de vez no uniforme da seleção japonesa. Eles até tentaram alterar a cor para vermelha na década de 80, mas o desempenho da seleção foi tão pífio que a superstição falou mais alto. Bom, além da cor do uniforme, as listras também carregam uma simbologia muito forte. Elas simbolizam as linhas do horizonte, podendo ser as linhas que dividem o céu e o mar, ou também o limite do campo de futebol para as arquibancadas.
tornando essa uma figuração entre a realidade e o sonho, da ambição de alcançar novos horizontes. Por isso também, do símbolo da Federação Japonesa está presente no meio da camisa, simbolizando essa união e conexão entre os jogadores e o público. O segundo uniforme também não fica muito para trás. As 12 linhas verticais coloridas simbolizam a união entre os 11 jogadores em campo e o conjunto singular com o público e o país. A cor vermelha é a que está presente no meio, sendo o destaque dessas 12 cores, pois no Japão o vermelho está muito associado ao sol, que é símbolo de força, coragem e motivação para o país, e uma referência muito importante dentro de sua cultura. Cultura essa também bem viva nos uniformes japoneses, com a influência do estilo de arte ukiyo-e, famoso da época do Japão feudal, e até certo ponto dos famosos tokusatsus também, com a presença das diversas cores bem características dessas obras da televisão japonesa. Vendo essa forte simbologia da conexão entre o povo e a seleção, ele está bem presente também em um detalhe muito interessante visto no decorrer do videoclipe. As pessoas presentes nas arquibancadas desse estádio não são inventadas. Na verdade, elas são fãs reais que foram ilustradas após passar por uma curadoria da própria Adidas. Além da presença dos jogadores Shunsuke Nakamura e Romário Sawa entre eles, lendas da seleção japonesa masculina e feminina, sendo a Sawa a capitã do time no título da Copa do Mundo Feminino de 2011. Há também a presença de atletas de outras modalidades, como a Uta e o Hifumi Abe, judocas medalhistas olímpicos pelo Japão, e do Hashide Murataki, do atletismo de barreiras. Seguindo nessa linha de proximidade de público-seleção, outro detalhe bem legal presente no videoclipe é a colaboração de vários artistas na confecção das cenas de sua animação. No total, foram mais de 40 desenhistas e animadores para construir todos os 3 minutos e 20 segundos de música, mostrando essa valorização e carinho com o trabalho do público e de sua torcida. Kira é um videoclipe que celebra muito bem toda essa atmosfera da Copa do Mundo. A vibração, o entusiasmo, a torcida e a cultura valorizada de seu país tornam esse pequeno momento vivido de 4 em 4 anos em algo muito especial. Mas então, entendido todo esse histórico do uniforme e da seleção japonesa, não podemos ignorar uma pergunta muito importante. E como chega o Japão para essa Copa do Mundo? Ele tem alguma chance real de conquistar esse título? Bom, mesmo com todo o hype que fica em volta da seleção japonesa após assistir ao clipe, a realidade é que o Japão não é, e nunca entrou até agora, como uma das favoritas a ganhar a competição. A história deles em Copa do Mundo é até bem recente, tendo sua primeira participação apenas na Copa de 1998, e retornando toda a edição desde lá, resultando em 8 das 22 participações possíveis no torneio. Ou seja, apenas 1/3 de presença, e tendo como melhor resultado chegar nas oitavas de final. Então o Japão ainda precisa caminhar muito para chegar com esse status de favorito numa Copa. Mas e nessa, ele pode chegar a surpreender alguma coisinha? O retrospecto dos últimos jogos até o início da competição é bem otimista, tendo ganhado a maioria de suas partidas, inclusive da seleção brasileira por 3-2. E vindo com uma base de jogadores bem sólida no mercado europeu. Mas nem tudo é um mar de rosas, pois ela chega com desfalques muito relevantes, principalmente com a ausência de 2 jogadores importantíssimos para esse time, Minamino e Mitoma. Takumi Minamino, que também é um dos personagens principais do videoclipe Kira, é um meio-campista de confiança do técnico do Japão, e possui um perfil muito forte de liderança dentro do vestiário, atuando muitas vezes até com a faixa de capitão. Porém, está lesionado desde o final de 2025 e perderá essa edição de Copa. Agora, Kaoru Mitoma possivelmente é a maior perda dessa seleção, pois ele é considerado o principal jogador japonês na atualidade. Ele atua no Brighton, clube que disputa a liga mais competitiva do mundo, a Premier League, e vinha se destacando e jogando muito bem pelo clube e seleção. Porém, em um dos últimos jogos do time na temporada atual, ele também se lesiona e fica fora da lista de convocados. Mas mesmo com essas baixas, o time do Japão ainda tem potencial de causar alguma surpresa. Jogadores como Kubo, Kamada, Juan e Rueda são muito bons e estão em uma boa fase,
juntamente com a experiência e um bom trabalho do técnico Hajime Moriyasu, podem fazer com que o Japão engrene nessa Copa e consiga passar dessa barreira das oitavas de final. Meu palpite pessoal é que eles consigam passar da fase de grupos sem muitos problemas, mas o pior mesmo é na fase de mata-mata, que pra mim não passa novamente das oitavas. E se depender da sorte, ou nesse caso, do azar, pega uma seleção pedreira já nas pré-oitavas de final e podem cair, como por exemplo, pegar o Brasil, o que é um cenário bem possível. E se por algum motivo do acaso eles consigam passar de fase e chegar até as quartas de final da Copa, já será considerado uma ótima conquista para o povo japonês. Mas aqui comigo, quando o assunto é Copa do Mundo, tudo pode acontecer, viu? Sempre haverão as famosas zebras, e quem dirá que não é a vez do Japão de surpreender. Assim, o videoclipe Kira se torna um grande acerto da Adidas em relação à seleção japonesa. A parceria com a Ado e a forma como o clipe e os uniformes conseguem transmitir o carinho e a atenção ao povo japonês é espetacular, refletindo com excelência a recente paixão dos japoneses em relação ao esporte mais famoso do planeta. E nisso tudo, enquanto existia um horizonte a ser alcançado, uma torcida para acreditar até o fim e uma nova geração pronta para seguir em frente, essa esperança que habita em toda uma população continuará guiando os nossos caminhos. Até porque o futebol não é contado apenas pelos jogadores em campo, mas sim nessa mistura de sonho, cultura e povo. Tudo que conseguimos encontrar também no videoclipe Kira. Olá pessoas, sou a Kira e obrigado por assistirem até aqui. Aproveitando esse climinha de Copa que está chegando, decidi fazer um vídeo que misturasse a Ado com outros temas que eu curto bastante, como o futebol. Então se você gostou desse estilo de conteúdo, deixe um comentário aqui embaixo falando do que achou e se quer mais vídeos com outros temas. Sempre disposto a aprender junto com vocês. Deixem um like se curtiram, compartilhem para ajudar no crescimento do canal e comentem aqui embaixo qual a sua expectativa com o Japão e o Brasil nessa Copa do Mundo. Sem mais delongas, muito obrigado e até um próximo vídeo. Vai Brasil!